Rio Innovation Week na Band News FM. Estamos agora com o CEO do Energy Summit, Hudson Mendonça, para falar sobre energia e sustentabilidade. Sustentabilidade está conectado praticamente com tudo hoje em dia e não poderia ser diferente com energia. Hudson, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui na Band News FM. Eu que agradeço, um prazer poder falar sobre esse tema nesse canal tão importante aí para a nossa comunicação aqui do Rio de Janeiro. Obrigada, Hudson. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Energy Summit, esse evento tão grandioso que tivemos aqui no Brasil. Pode falar sobre como foi, quais foram as expectativas que foram atendidas. Me dá um resumão aí do Energy Summit. Legal, né? A gente tenta no Energy Summit sempre conectar 5 pontas, que é a base metodológica do MIT para a formação de ecossistemas de inovação, né? A gente está falando de grandes empresas, autoridades governamentais, empreendedores, investidores e pesquisadores acadêmicos. A gente conseguiu colocar 12 mil participantes dessa natureza juntos, conversando sobre o futuro da transição energética. E esse ano foi ainda mais especial porque nos tornamos o maior evento do mundo, né, do MIT no mundo, né? Então o MIT tem vários eventos ao redor do mundo. O Energy Summit hoje é o maior evento do MIT. O que significa isso? Que cada vez mais o Brasil e o Rio de Janeiro se tornam os polos globais para discutir o futuro da transição energética. A gente congrega não só os setores de energia, estava falando um pouquinho aqui antes sobre esse nosso contexto da sustentabilidade, como isso se conecta com tudo. Então, além das empresas de petróleo, as empresas do setor elétrico, nuclear, biocombustíveis, que são as várias fontes de energia, também participaram do Energy Summit empresas de setores adjacentes que fazem essa decisão acontecer. Por exemplo, montadoras, setor financeiro, mineração, estava lá com a gente a Vale, estava lá com a gente a Volvo, estava um monte de empresas grandes que estão olhando para esse futuro da transição energética, porque afinal de contas é um setor que está investindo 2 trilhões de dólares por ano no mundo, né? O PIB do Brasil. Então a gente conseguiu fazer as discussões e determinar o futuro da energia no Energy Summit, né? Então a gente gera, depois do evento, um relatório, vai ser publicado em outubro. São super convidados para estar com a gente lá no lançamento do relatório, onde a gente mapeia e divulga 10 mega tendências para o setor de energia. Então, desenvolvido junto, MIT e Deloitte desenvolve esse relatório e publica uma vez por ano depois do Energy Summit. Esse mapeamento é importante porque quando a gente fala de transição energética, apesar de ser um assunto muito presente na atualidade, né, nas discussões, é um assunto muito complexo, né? Você pode falar um pouquinho sobre os desafios que nós teremos aí no futuro na transição energética? Realmente é um setor muito complexo, no setor de energia de maneira geral, porque você tem que congregar várias variáveis, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, no Nordeste, excesso de energia renovável. É um cenário que há poucos anos atrás a gente não imaginava, é o curtailment, né? Você gera mais energia do que é capaz de consumir e você não tem infraestrutura para trazer para cá. Aí você fala assim, como é que você resolve isso? O jeito tradicional seria construir mais linhas de transmissões e levar para o sul-sudeste, onde tem um maior consumo. Mas não, estão surgindo várias tecnologias ligadas a baterias, implementação de data center no Nordeste, que fazem com que aquela energia tenha um uso lá, local. Então, você gera desenvolvimento local. Então, o que a gente tenta fazer no Energy Summit, até por juntar esses 5 grupos tão diferentes lá, é trazer essas discussões para o impacto que elas vão gerar de fato nos próximos anos nas tomadas de decisão. Então, essa tradução, que é um pouco do espírito da MIT Technology Review, que é a instituição por trás do Energy Summit, é conseguir transformar essa pesquisa acadêmica de ponta que vai impactar a vida das pessoas no horizonte de 4, 5 anos em algo que as pessoas consigam entender e se preparar para esse grande impacto, né? A gente fala da IA, né, o ChatGPT, essas decisões hoje muito presentes na vida de todos, a gente já discute há 8 anos qual o impacto dessa tecnologia quando ainda não chegar no mercado vai poder estar lá. Então, acho que o Energy Summit tem esse papel também educativo, né, que é fundamental para olhar para os próximos investimentos ligados a esse segmento. Aproveitar que você falou de inteligência artificial, aqui no Rio Innovation Week a gente vê a questão da inteligência artificial praticamente em todos os instantes por onde a gente circula, né? Qual o papel da inteligência artificial na transição energética? Essa pergunta sensacional.
A gente não divulgou ainda o relatório de 10 Energy Megatrends nosso, da MIT Technology Review e do Energy Summit, mas sem dúvida IA vai estar lá de novo, né, pelo segundo ano, né, algo que tem uma relação muito grande, né? Assim, primeiro, você tem o ponto de vista como IA afeta o setor, né? A inteligência artificial aplicada aos modelos de distribuição e geração de energia gera muita eficiência. Então, quando você liga uma luz na sua casa, essa luz está vindo de algum lugar. E tem uns sistemas, né, que otimizam esse processo de qual aquele elétron está vindo da onde, né? De Itaipu, lá no sul, passando tudo, ou está vindo de uma energia solar no Nordeste, né? No Brasil, a gente tem o Operador Nacional do Sistema e tem as distribuidoras. Tem muita solução de energia, de IA, que otimiza isso, né? Porque quando você faz determinados caminhos de energia, você tem aí perdas, né, no meio do processo, se você não fizer isso da melhor forma possível. Então, a IA, através de eficiência energética, estima-se aí que pode economizar de 10% a 15% de toda a energia gerada só por otimização. Então, a IA vai ser muito importante. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que o Brasil... Foi o grande tema do Energy Summit esse ano, foram vários painéis com o CEO das principais implementadoras, que são os data centers. Né? O que é o data center? O data center é o motor bruto das IAs, né? Onde você treina os algoritmos, onde você faz com que a IA consiga ter o resultado que ela tem. Demanda uma capacidade computacional enorme e, consequentemente, uma quantidade de energia enorme. Hoje tem um risco grande. As big techs estão investindo em energia nuclear para conseguir suprir energia para alimentar seus data centers. Isso vai ser, obviamente, discutido aqui no Renovation Week. Foi o tema central do Energy Summit. No ano que vem a gente vai trazer o que, né, tem de novidade aí acontecendo. Mas o que é um data center na sua essência? E por que o Brasil é tão importante? Um data center, ele é basicamente, né, em termos de grandes grupos de despesa, né, os chips, né, os processadores, né, que estão lá, que os players já estão definidos aí, são as grandes empresas que fabricam, né, esse tipo de componente na China, ali na Ásia e algumas coisas nos Estados Unidos. Então, não vai ter mudança nesse cenário, né? É muito difícil deslocar alguém. Construção civil, você construir os grandes prédios dos data centers, isso pode ser feito em qualquer lugar do mundo, mas a variável-chave de aonde esses data centers vão ficar é energia limpa abundante. Sobra de energia limpa. E o Brasil é o único país que tem isso hoje no mundo, né? Uma grande quantidade de energia limpa, sobrando e com potencial de crescer ainda mais. Então, o mundo inteiro está olhando para o Brasil para ser o motor da inteligência artificial, né? Tem a parte, né, do desenvolvimento dos algoritmos, das startups, etc. Mas esse motor de processamento, todos os caminhos estão apontando para o Brasil para ser o grande líder dessa grande mudança, né? Desse pedaço da cadeia da IA. E, sem dúvida, a gente vai ter muito papo aqui, né, no Renovation Week e, obviamente, no Energy Summit sobre essa interseção desses dois grandes mundos, que é a inteligência artificial e a energia. Até porque o Brasil ele tem um potencial muito grande quando se trata de energia, né? A gente tem o vento no Nordeste, a gente tem as hidrelétricas, ou seja, tudo isso, de cada região do país, né, cada uma tem a sua característica, tudo isso precisa ser explorado. Mas quais os cuidados na hora de explorar para a gente não ter aí, não desperdiçar o nosso potencial? Hoje, talvez, o maior problema do Brasil, né, nessas escolhas seja o excesso de opções. A gente fica perdido com isso, né? O Brasil, em termos de energia, já está aonde o sonho de consumo dos países desenvolvidos é chegar, né? A nossa matriz elétrica já é 90% limpa, né? A gente é a segunda matriz energética mais limpa do mundo, só perde para a Noruega, que é um país que tem uma população de 6 milhões de pessoas, que é o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, então não conta, né? A gente é um país de 200 milhões, o tamanho do continente do Brasil, ter 90% da matriz elétrica limpa é um grande feito. A média mundial gira em torno de 30% a 32%. Então, é 3 vezes mais limpo do que a média mundial. Quando você vai para a matriz energética como um todo, né, que inclui o transporte, outros combustíveis, por causa do etanol, a gente tem 50% da nossa matriz limpa, né? A média mundial é 15%. Então, assim, a gente está muito na frente de qualquer país grande do mundo, em termos de matriz energética limpa. E a boa notícia é que, além disso, a gente pode escolher qualquer caminho que a gente quiser, porque a gente tem muito de tudo, né? A gente tem sol o suficiente para inúmeros países. Nosso pior lugar de insolação solar é melhor do que o melhor da Alemanha, por exemplo. A gente tem muito vento, você falou do Nordeste, a gente quase não explora offshore e tem muito potencial para explorar. A gente tem muita biomassa que as pessoas esquecem, né? O etanol, por exemplo, né? Tem pellets de madeira, etc. e tal. O Brasil tem um agronegócio gigante, que os resíduos agroindustriais, né, podem ser usados para gerar gás ou para gerar biomassa, uma substituição verde do carvão.
a gente tem nuclear abundante, a gente tem uma das maiores reservas de urânio do mundo. Até petróleo, a gente tem um dos petróleos mais limpos do mundo, porque o processo de descarbonização liderado pela Petrobras é muito eficiente. Então você tem que... Não, já que você vai ter que consumir petróleo, né, que você consuma petróleo que emite menos carbono em toda a sua cadeia. E a gente tem um dos mais limpos do mundo. Então, a gente pode escolher praticamente qualquer caminho da transição energética que a gente pode crescer muito. E o mundo está olhando para isso, né? Eu acho que a gente já é muito limpo e tem o potencial de continuar muito limpo com investimentos por muito tempo. Você falou agora há pouco sobre a questão das novas tecnologias. A gente está cada vez mais vendo novas tecnologias surgindo todos os dias e muitas demandam energia, né? A gente está aumentando aí a nossa demanda por energia. Então, a solução, por exemplo, é explorar essas áreas potenciais que ainda não foram exploradas no Brasil, como energia eólica offshore, realmente. E isso daí precisa ser desenvolvido no futuro para a gente ter uma segurança energética maior? Essa questão da segurança energética é importante. A gente usa como nossos 4 pontos as 4 dimensões que a gente vê a transição energética, algo que é meio consenso entre todo mundo, que é o futuro da energia, que é descarbonização, são os 4 Ds. Descentralização, ou seja, gerar não mais tão concentrada a energia. A digitalização, que é tornar digital, a gente falou de IA agora há pouco, e a democratização, que é tornar acessível a todos. Então, toda vez que a gente discute energia, tem uma questão social muito atrelada, né? Ou seja, ambiental, obviamente, mas também uma questão social. Então, assim, por exemplo, a geração de energia na Amazônia é um desafio, né? Você preservar e continuar gerando lá. Tem a questão lá da margem equatorial. A gente tem eólico offshore, né? Para o que o Brasil tem em terra, a eólica offshore vale a pena como teste. Já está sendo feito o piloto no estado do Rio de Janeiro, o teste do eólico offshore. Mas quando você vai, né, para países como os países nórdicos, por exemplo, que são super avançados em eólico offshore, eles fazem isso por necessidade, porque eles ou fazem opção lá ou não tem opção. A gente tem muita opção aqui interno. Então, a gente tem um órgão, né, que é a Empresa de Pesquisa Energética no Brasil, que faz pesquisas de como é que é a melhor matriz para o melhor custo de energia. Então, assim, né, numa visão mais de país, né, a gente tem que olhar todas as fontes que a gente tem disponível e usando com inteligência todas elas, porque algumas são vantajosas em custos, outras em impacto ambiental, outras, né, a eólica e solar, são fontes intermitentes. Né? Então, se não está batendo sol nem vento, você não gera energia na mesma quantidade. Você tem que ter algumas energias, como as hidrelétricas de reservatório ou as termoelétricas, que elas vão suprir a energia na hora que não está batendo sol ou não está batendo vento. Então, assim, mas o que eu acho sobre aquela primeira pergunta que você fez é que se a gente planejar de maneira conjunta, a gente tem um potencial que é inigualável, né? Eu acho que esse é o desafio do Brasil hoje. E para o empreendedor, para o comerciante que está investindo em algum negócio, você pode falar sobre a questão energética, sobre como ele pode... hoje ele pensa muito em economizar, né? A gente falou de inteligência artificial também. Às vezes até uma coisa pequena no dia a dia. Colocar a IA para desligar a sua TV, porque provavelmente você vai dormir mais tarde, a TV vai ficar ligada. Esses pequenos pontos fazem a diferença na vida do empreendedor? Não fazem total, né? Assim, o mercado de energia era um mercado que por muito tempo não se preocupou com o cliente, né? A gente chamava de usuário, não de consumidor, né? Porque você não tinha opção, você estava ali gerando energia na sua casa de determinada maneira e você não podia escolher a sua fornecedora de energia, não tinha controle nenhum e tal. E hoje tem uma série de iniciativas, né, ligadas à tecnologia que estão habilitando isso. Então, por exemplo, você mudando a regulação, você vai poder escolher a sua operadora de energia. Mesmo você escolhe a sua de celular, não gostou da operadora A, eu vou e faço a portabilidade para B. Né? A tendência é que em pouco tempo você possa fazer sua portabilidade de fornecedora de energia e medir isso. Com isso, vai para o impacto, e aí conectando com o IA, a ideia é que a gente tenha cada vez mais dispositivos inteligentes para energia. Que nem a migração de uma TV comum virou uma Smart TV, você vai ter, por exemplo, uma tomada que vai conseguir entender o seu uso e ligar e desligar com a melhor eficiência. Né? E aí você, por exemplo, uma empresa que fornece energia vai poder, eu plugo isso por quê? Porque ela tem uma eficiência de ganho. Uma outra maneira, né, que é um conceito super interessante para o pequeno empreendedor e para, né, o público em geral, é a possibilidade de você se tornar o prosumidor.
né? Antes a gente tinha o produtor e o consumidor. Hoje, na energia, tem a possibilidade de você ser o prosumidor. Você instala um painel solar na sua casa, por exemplo, você vai consumindo. Se você não estiver consumindo, você injeta na rede e vende para a rede, para alguma outra pessoa que está conectada na rede comprar, e você ganha uma compensação na sua conta, que às vezes pode ser até um bônus. Às vezes você pagar a conta, você recebe no fim do mês, você gerando mais energia do que você consome. Tudo isso tem a ver com esse ambiente que está aqui no Rio Innovation Week, né? Com startups que estão criando novos modelos de negócio ligados à energia. Isso eu acho que é uma grande tendência, assim, é algo que daqui a pouco vai estar chegando na porta das pessoas, né? As pessoas não vão nem perceber. Né? A gente, há 5 anos atrás, a gente não sabia o que era o ChatGPT. Hoje a gente não sabe viver sem o ChatGPT. Né? Então, é muito rápido que essas mudanças acontecem, mas o setor de energia está caminhando para essa direção, e acho que a gente vai voltar a falar aqui daqui a uns 2, 3 anos, já com isso implementado. Nossa, futuro promissor. Obrigada, Hudson, pela entrevista. Eu que agradeço e conte comigo se precisar. Bom, Visões ESG segue aqui no Rio Innovation Week com todas as informações para você, ouvinte da Band News FM. Visões ESG, investindo no futuro hoje.